Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra, né? E a gente vai dar seguimento no que a gente tem feito já todos esses dias. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa semana que nós já estamos caminhando. Obrigada, Senhor, por essa palavra que tem sido tão poderosa para nos trazer discernimento, para nos trazer vida, para nos trazer alegria no Senhor, para nos trazer, Senhor, a revelação de quem Jesus é. Nós somos muito gratos, Deus, por aquilo que o Senhor está realizando dentro de nós e a partir disso, Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer através de nós. Que nós sejamos essa expressão viva, Senhor, do teu caráter, da tua vida, através, Senhor, das nossas palavras, através de um abraço, através, Senhor, de um olhar, que o Senhor possa se expressar através de nós, Senhor, como Jesus fazia enquanto ele caminhava, enquanto ele andava por este mundo, Senhor, enquanto ele andava nesta terra, ele expressava a imagem e a semelhança do Pai, ele expressava o caráter, tudo que o Pai representa, o Filho estava ali sendo então o canal desse Pai tão poderoso. Obrigada, Jesus. Nos mostra Jesus na palavra, nos mostra o Filho, como é ser o Filho para o Senhor. Muito obrigada, Jesus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Então, hoje dia 3, né? Semana 43, dia 3. Hoje a gente vai ler Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 9, 18 e 17. Eu acredito que seja isso, né? Acho que um versículo e depois o outro. Bom, vamos seguir, né? Mateus 14, versículo 1 diz assim: Quando o rei Herodes ouviu a respeito de Jesus, disse aos homens que o serviam: Esse deve ser João Batista, que ressuscitou dos mortos. É por isso que ele pode fazer esses milagres. Pois Herodes tinha mandado acorrentar João na prisão por causa de sua esposa Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Porque João tinha dito a ele que estava errado casando-se com ela. Ele queria matar João, mas estava com medo do povo, porque todos acreditavam que João era um profeta. Mas, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou muito ao rei. Por isso, ele jurou dar-lhe qualquer coisa que ela lhe pedisse. Então, por insistência de sua mãe, a moça pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e porque não queria voltar atrás diante dos seus convidados, ordenou que fosse dado o que ela pedia. E assim João foi decapitado na prisão, e sua cabeça foi trazida numa bandeja e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Então os discípulos de João vieram e levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus o que havia acontecido. Logo que Jesus recebeu a notícia, saiu sozinho no barco para uma região distante, a fim de ficar só. Mas o povo viu onde ele tinha ido, e pessoas vindas de muitas vilas seguiram a Jesus por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu a vasta multidão que estava esperando por ele, teve compaixão e curou seus doentes. Naquela tarde, os discípulos vieram a ele e disseram: Está ficando tarde e não há nada para comer aqui neste lugar deserto. Mande este povo embora, para que eles possam ir às vilas e comprar alguma comida. Mas Jesus respondeu: Isto não é necessário. Vocês é que devem dar de comer a esta multidão. Como? Exclamaram eles. Nós temos somente 5 pãezinhos e 2 peixes. Tragam isso para mim, disse ele. Então ele mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu, deu graças, partiu os pães e deu aos discípulos para distribuírem ao povo. E cada um comeu até ficar satisfeito. Quando os restos foram recolhidos, haviam 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 5.000 homens estavam na multidão naquele dia, além de mulheres e crianças. Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, e no lago os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado
e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensavam que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor, começou a afundar e gritou: salve-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Os outros ficaram muito admirados e o adoraram, dizendo: realmente o Senhor é o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. A notícia da chegada dele espalhou-se depressa por toda aquela região, e logo o povo trouxe seus doentes para serem curados. Os doentes pediam-lhe que os deixasse tocar, mesmo que fosse na barra do seu manto, e todos os que faziam isso foram curados. Capítulo 14 aqui de Mateus fala da morte de João Batista, né, através da filha de Herodias, que foi um pedido dela, né, ao rei Herodes, no momento ali de festa. Ele simplesmente entrega João Batista, a cabeça de João Batista numa bandeja, porque a filha da sua mulher ou da sua amante havia pedido, né? Tamanha era a atrocidade naquele momento, através de um pedido, através de uma prisão, através de uma morte. João Batista, o grande profeta dos seus dias, foi morto através de um pedido numa festa. Recebendo essa notícia, Jesus se entristece, a palavra diz, né? E ele tenta se isolar, se separar do povo, talvez para orar, talvez para sentir aquela dor sozinho, mas a multidão vai atrás de Jesus, e Jesus mais uma vez cura todos os seus doentes. Passando algum tempo, os discípulos vão para outra margem a mandado de Jesus. É o momento em que acontece esse grande milagre de Pedro andar sobre as águas. E Jesus então é exaltado mais uma vez por mais milagres, por mais poderes, sinais que ele vai demonstrando. Marcos capítulo 6, vamos lá gente agora, Marcos capítulo 6, anda um pouquinho aí só. Marcos capítulo 6, diz assim, deve ser o mesmo texto, né? Logo depois disso, Jesus deixou aquela região do país e voltou com seus discípulos para sua cidade. No sábado seguinte, ele foi à sinagoga ensinar, e muitos do que ouviam estavam admirados. De onde vêm estas coisas? Perguntavam. De onde vem a sua sabedoria? Como ele faz esses milagres? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as irmãs dele moram aqui entre nós. E ficaram escandalizados com ele. Então Jesus lhes disse: um profeta é respeitado em qualquer lugar, menos na sua terra, entre os seus parentes e pela sua própria família. Por causa da incredulidade deles, ele não pôde fazer nenhum milagre poderoso ali, a não ser impor as mãos sobre alguns poucos doentes e curá-los. Ele ficou admirado com a falta de fé deles. Então saiu dali e foi ensinar nas aldeias vizinhas. Reuniu os 12 e os enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridade para expulsar demônios. Estas foram as suas instruções. Não levem nada com vocês, a não ser o bordão. Não levem comida, nem sacola, nem dinheiro em seus cintos, calça e sandálias, mas não levem uma túnica extra. Fiquem numa mesma casa em cada vila. Não mudem de uma casa para outra enquanto estiverem ali. E sempre que uma vila não receber nem ouvir vocês, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem. Isso será um sinal de advertência para eles. Então os discípulos saíram, dizendo a todos que os encontravam que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos doentes, ungindo-os com óleo. Logo o rei Herodes ouviu a respeito de Jesus, porque os milagres dele eram comentados em toda parte. O rei pensava que Jesus era João Batista, que havia ressuscitado. Por isso o povo estava dizendo: não admira que ele possa fazer tais milagres. Outros pensavam que Jesus era Elias, o antigo profeta, que agora retornava à vida. Ainda outros afirmavam que ele era um novo profeta, igual aos grandes profetas do passado. Não, dizia Herodes, é João,
o homem cuja cabeça cortei, ele ressuscitou dentre os mortos. Pois Herodes havia mandado que soldados prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual havia se casado. João dizia a Herodes: está errado viver com a mulher do seu irmão. Herodias o odiava e queria que João fosse morto, mas sem a aprovação de Herodes, ela não podia fazê-lo. Herodes respeitava João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e assim o mantinha debaixo de sua proteção. E Herodes ficava perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente chegou a oportunidade de Herodias. Era o aniversário de Herodes. Ele ofereceu um banquete, convidou os principais líderes do palácio, os oficiais do exército e os cidadãos importantes da Galileia. Foi quando a filha de Herodias entrou, dançou diante deles e agradou a Herodes e aos seus convidados. Peça-me qualquer coisa que você quiser, prometeu o rei, ainda que seja metade do meu reino, e eu o darei a você. Ela saiu e consultou a mãe, que lhe disse: peça a cabeça de João Batista. Então a jovem voltou depressa ao rei e disse: eu quero a cabeça de João Batista agora mesmo numa bandeja. Com isso o rei se entristeceu, mas sentiu-se acanhado de quebrar o juramento diante dos seus convidados. Portanto, mandou um dos seus soldados à prisão cortar a cabeça de João e trazê-la. O soldado foi, decapitou João na prisão e trouxe a cabeça dele numa bandeja. Deu à moça e ela levou a sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que tinha acontecido, vieram buscar o corpo e o colocaram no túmulo. Chegou o dia em que os apóstolos voltaram da viagem. Vieram a Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e o que haviam dito ao povo que visitaram. Então Jesus sugeriu: vamos sair por um instante do meio do povo para descansar. Porque tanta gente ia e vinha, que mal tinham tempo para comer. Então eles saíram de barco para um lugar mais tranquilo, mas muitas pessoas os viram saindo e correram de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Quando Jesus desceu do barco, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e lhes ensinou muitas coisas. Mais adiante, ao entardecer, os discípulos de Jesus vieram a ele e disseram: este lugar é deserto e está ficando tarde. Diga ao povo que vá embora às vilas e às propriedades próximas e comprem alimento para si, porque não há nada para comer aqui. Mas Jesus disse: deem-lhes vocês algo para comer. Com o quê? Perguntaram eles. Seria necessário muito dinheiro para comprar comida para esta multidão. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram que havia 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse à multidão que assentasse em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu e deu graças. Depois partiu os pães e entregou-os aos seus discípulos. E também dividiu os 2 peixes com todos. A multidão comeu até ficar bem satisfeita. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Havia cerca de 5.000 homens ali para aquela refeição. Imediatamente depois disso, Jesus ordenou aos discípulos que voltassem para o barco e atravessassem o mar para Betsaida, onde ele os encontraria mais tarde. Enquanto isso, ele iria despedir a multidão. Depois de despedir a multidão, Jesus subiu um monte para orar. Durante a noite, enquanto os discípulos estavam no barco, no meio do lago, e Jesus estava sozinho em terra, ele viu que os discípulos se encontravam em sérios apuros, remando muito e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, caminhando por sobre a água, e estava se aproximando deles. Quando eles o viram andando ao seu lado, gritaram de medo, pensando que fosse um fantasma, porque todos eles o viram e estavam aterrorizados. Porém, Jesus imediatamente falou: vai, tudo bem, disse ele, sou eu, não tenham medo. Então Jesus subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram assustados, sem poder compreender aquilo, pois não tinham entendido o milagre dos pães, pois seus corações estavam endurecidos. Quando chegaram a Genezaré, no outro lado do mar, desceram do barco. O povo que estava ali reconheceu Jesus imediatamente. Correram logo pela região toda, espalhando a notícia da chegada dele, e começaram a trazer-lhes os doentes em esteiras. Em todo lugar onde ele ia, em vilas, em cidades,
ou nos campos ao redor. Eles levavam os doentes nas praças e nas ruas, rogando-lhe que os deixasse pelo menos tocar nas pontas do seu manto, e todos os que tocavam ficavam curados. Mateus capítulo 6 fala também dessa mesma passagem que a gente leu em Mateus, né? Fala sobre Herodias, fala sobre a morte de João Batista, fala sobre o milagre dos pães e dos peixes, fala dessa multiplicação tremenda que Jesus fez naquele momento, desse milagre, desse sinal tão poderoso. Fala deles irem, né, para outra margem, para tentar descansar, mas era impossível, as multidões se aglomeravam onde Jesus estava, trazendo muitos doentes, e Jesus os curava por compaixão, porque o Senhor veio para isso, para curar os doentes, para trazer alívio àqueles que estão sobrecarregados, né? Essa é a mensagem das boas notícias de Jesus, do reino de Deus, trazendo vida por onde ele passava. Esse era o texto. Vamos para Lucas, gente, vamos ver o que tem lá em Lucas 9, esses 2 versículos. Vamos ver por que o texto pede para ler somente 2 versículos hoje. Então, Lucas capítulo 9, e aí fala versículo 18 e 17. Eu acho que é 16 e 17, gente, porque o 18 tá logo embaixo. É Lucas 9, 16 e 17. Lucas 9, 16 e 17. Vamos ver aqui. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu e deu graças, depois partiu em pedaços para os discípulos servirem à multidão. Todos comeram à vontade e ainda foram recolhidos 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Então, fala dessa multiplicação dos pães, né? Deixa eu só colocar aqui os 2 versículos, 16 e 17. Aqui é 16 e 17. Amém, queridos? Nós então terminamos a nossa leitura de hoje. Que vocês possam aproveitar, se tiver um tempinho aí a mais, meditar um pouco mais nessa palavra, né? São textos que a gente pode realmente passar mais tempo lendo, meditando, buscando realmente esse discernimento do Espírito, para que a gente possa extrair o máximo possível de informações que o Senhor tem para nós em textos tão poderosos, em milagres, né, tão poderosos. A gente percebe a compaixão de Jesus em cada linha dos evangelhos, porque as pessoas vinham até Ele para serem aliviadas das suas dores, das suas doenças, dos seus demônios, né, das suas tristezas, das suas angústias. Esse era o principal ministério de Jesus, né, trazer alívio, tirar as correntes daqueles que estavam presos pelo diabo e por toda a carga, né, que é trazida através do pecado. Amém? Que vocês possam ir aproveitar o dia, essa quarta-feira, e meditar um pouquinho mais se vocês puderem. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta e vamos ler João capítulo 6 amanhã, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.